45 de Protagonistas capítulo 136. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. 6h30 da manhã. Bam bam, junto com o alegre alarme da trombeta, abri meus olhos. Deixei a coberta quente do meu cobertor e sentei na beirada da cama. Embora não pudesse dormir muito bem, ainda me sentia revigorado. Ao meu redor, vários idosos também acordaram e já estavam calçando suas botas militares. Eles eram meus superiores. Para ser exato, eles são veteranos que se juntaram à JA Company e Força Especial de Combate contra Monstros antes de mim. Novato, você já está acordado? Sim. Ei, novato. Onde e como você a conheceu? A conhecia antes da destruição? Sim. Sabe? Ela é muito linda, Sr. Kim Jong-un. Se pensarmos na sua idade, isso não é um crime. O que disse, seu otário? Só disse que ela é bonita. Para referência, Kim Jong-un está em seus 20 anos. Ele é mais novo que eu e, claro, Araceli. Então, me diga, como você a conheceu? Acabei de conhecê-la em algum lugar. Não há nada acontecendo entre nós. É incômodo responder às perguntas deles. No final, não eram alguém com quem eu teria um relacionamento profundo de qualquer maneira. Somos apenas soldados companheiros de Kim Il-sung, então era melhor reduzir as conexões interpessoais o máximo possível. Nada meu cu. Um veterano ao lado de Park Jong-il gritou de repente. Ele estava usando uma boina com um único diamante nela. Quando olhei para ele para questionar sobre o que estava falando, o homem disse, ontem eu perguntei e ela disse que vocês dois estão namorando. Oi? Então, traçou uma linha me dizendo para não flertar com ela. Honestamente, fiquei um pouco ofendido. Mas não estamos namorando, a propósito, porque é um crime para mim, mas não é um crime para o recruta. Não importa como você veja, o recruta tem no máximo 21 anos ou 22 anos. Sua diferença de idade com a tenente Araceli não é muita. Então está tudo bem. Kelk. Mas bem, existe realmente alguma coisa que possa ser considerada um crime neste mundo destruído? Ouvi dizer que do outro lado do mar, o líder de um grande grupo de sobreviventes fez um harém para si mesmo. Ele não se importa se é uma criança, adolescente ou uma velha. Mas eu tenho mais inveja do novo recruta do que daquele cara do harém. Se a tenente Araceli tivesse nascido antes da destruição, aposto que ela se tornaria uma superstar. Eu realmente não consegui acompanhar a história estúpida que esses caras compartilharam tão cedo pela manhã. Araceli. O que foi que você falou para eles? Bem, nesta base militar, as mulheres eram muito raras, então, é natural que a atenção deles estivesse focada em Araceli. Além disso, a única preocupação para esses soldados eram apenas dois. A primeira era se havia ou não molho bibim de frutos do mar no menu esta noite, e a segunda era uma mulher bonita. Portanto, é natural que Araceli minta que tem um amante. Ela deve ter se sentido farta quando os soldados continuaram flertando apenas depois que uma noite se passou. Coloquei meu uniforme militar e me levantei. A cor do uniforme da JA Company era preta. Além disso, não acho que houvesse diferença entre si e o dos militares coreanos na Terra. Esses caras são realmente forças especiais? As forças especiais que eu conhecia consistiam em caras aterrorizantes que podiam executar ações completas e congelar uma pessoa viva apenas com o olhar. Bem, a habilidade deles parece ser real. Cada membro da força especial tinha um poder equivalente a pelo menos um super-humano de rank B na Terra. Pode ser considerado alto porque este mundo não tem muitos despertadores de alto escalão em primeiro lugar. Pode-se dizer que com 30 membros da Força Especial, o plano de Kim Il-sung de reunir indivíduos excepcionais para formar um grupo para lutar contra monstros já foi bem sucedido. Em primeiro lugar, os monstros neste mundo não têm éter protegendo seu corpo, então são vulneráveis a armas de fogo. Os despertadores não seriam muito mais poderosos se lutassem com armas. Depois de um tempo, os soldados rapidamente deixaram o quartel e se reuniram no centro de treinamento interno. Centenas de soldados já haviam se reunido no espaço espaçoso, e Kim Il-sung também estava lá enquanto recebia a chamada da manhã. Após a chamada da manhã, todos começaram a correr com Kim Il-sung na frente. Enquanto correm, não se esqueça de cantar a canção militar. Corram. Queridos, corre. Querida, o truque. Essa é legal. E sexy. As músicas militares começam em 1, 2, 3, 4.
Só assim, corri junto com eles porque me senti estranho de várias maneiras. Mesmo que eu tenha acabado de conhecê-lo ontem, pude ver que Kim Yasuo era sincero com as pessoas desta fortaleza. Quando vi alguém cavando o chão, não pensava duas vezes para ajudá-los, e quando alguém cortava carne, dava um passo à frente para dar a mão a eles. Ele está fazendo o mesmo com os soldados. Ele às vezes era carismático e às vezes amigável. Ninguém o ignorava. Todos o respeitavam e o seguiam sinceramente. Eu poderia dizer apenas olhando para os soldados, trabalhadores e moradores da fortaleza que riam alegremente enquanto os seguiam. Pode-se dizer que a sua agenda era realmente agitada. Chegou a tarde. Depois de terminar o treinamento, 30 membros da Força Especial de Combate a Monstros foram chamados para um lugar tranquilo por Kim Yasuo. Senhor, estou com sono depois de almoçar. Você é um homem barulhento, senhor. Há algum molho bibim de frutos do mar para o jantar? Esse cara louco. Isso é bom mesmo. Senhor, não é delicioso. Seu paladar é realmente estranho. Com uma conversa leve e brincadeira, Kim Yasuo liderou as forças especiais até o depósito de munição. Depois de guardar todos os inflamáveis que carregamos para um quarto, entramos no lugar. Fomos recebidos pela saudação de numerosos soldados que estavam encarregados do armazenamento de munição. Havia muito respeito em seus olhos. Ei, pica-pau. Desculpe incomodá-lo quando você está ocupado. Bem-vindo, senhor. Correção, agora sou o chefe de armazenamento de munição. Entendo. A propósito, ainda hoje, a loja de munição cheira pouco sexy. Por favor, diga que cheira a pólvora, tanto faz. Pica-pau, traga-me a caixa de armazenamento de munição HR2 de uma maneira legal e sexy. Espere, senhor, para pegar um desses, temos que desligar tudo. Se eu disse para me trazer, então me traga. Ah, tudo bem então. Este exército é realmente um sem qualquer disciplina militar. Depois de um tempo, o chefe do armazenamento de munição trouxe uma caixa de armazenamento contendo o chamado HR2. Kim Yasuo abriu e nos mostrou o que havia dentro. Fiquei sem palavras quando vi. Isso é um projétil revestida de éter. Não, é outra tecnologia. Uma tecnologia semelhante aos projéteis revestidos de éter, mas um pouco diferente, que nunca deveria existir nesta época, estava nas mãos de Kim Yasuo. Era muito parecido com o que tínhamos na Terra. Pode ser possível porque este mundo é diferente. No entanto, meu palpite não estava errado. Você sabe o que é isso? Sim. Não é uma munição que entra no WH-102 que só você usa. Isso mesmo. Quando usamos isso, um monstro de tamanho médio pode ser facilmente morto. Você pode nos dar? A julgar pela reação de outros soldados que o reconheceram, parece que Kim Yasuo usava com frequência. No entanto, por algum motivo, a munição não pôde ser usada por todos. E o motivo foi imediatamente revelado. Isso é impossível. Porque este projétil é criado por tecnologia do futuro. Ao ouvir isso, os membros da Força Especial de Combate a Monstros ficaram surpresos e calaram a boca. Eles perceberam que não era hora de brincar. Com minha habilidade de despertar, vitrine da loja sendo atualizada há pouco tempo, agora é possível comprar tecnologias do futuro. Não, talvez fosse uma tecnologia que poderíamos ter desenvolvido se nosso mundo não tivesse perecido. Só posso comprar isso se pagar com moedas caras. Ele largou o projétil e caminhou mais fundo em direção ao depósito de munição. Chefe, traga-me as chaves do porão. Entendido. Seguimos Kim Yasuo subindo escadas em um espaço labiríntico que se contorcia, e finalmente chegamos a um lugar com apenas uma luz fraca e bruxuleante. Depois que desbloqueou a fechadura, bem como o dispositivo de bloqueio de última geração através do reconhecimento de impressão digital, pudemos ver um tubo protetor de vidro ocupando o espaço vazio. Dentro do tubo, havia um míssil do tamanho de 2 adultos. Senhor, o que é isso? Ouvindo a pergunta de um dos soldados, Kim Yasuo respondeu com uma expressão dura. É comumente referido como míssil de destruição de zona. Se o detonarmos, evaporará qualquer coisa no raio de 1 quilômetro. Nenhum escudo ou armadura grossa poderia detê-lo. Melhor ainda, ao contrário da pólvora comum ou das bombas atômicas, há menos consequências após o uso dessa aqui. Poderíamos continuar a plantar sementes na área de destruição. Oi. Meu rosto ficou ainda mais rígido. Foi inacreditável. No entanto,
Kim Asul não tinha motivos para mentir aqui. Ontem à noite, as forças especiais estavam quase completamente formadas. Tanto a Tenente Araceli quanto o Tenente You Seldon, suas habilidades são muito especiais. Eles são tão bons quanto o resto dos membros que treinaram aqui. Certamente serão uma grande ajuda no futuro. Em outras palavras, é hora de colocar nosso sonho em ação. Kim Asul virou a cabeça e olhou para mim. Em seus olhos, eu podia ver uma certa paixão brilhando. Mas era uma paixão que eu não conseguia lidar. Ele olhou para todos nós e disse: nós somos a geração pós-apocalíptica. Geração perdida, Baby Boomers, Geração X, Millennials, etc. Tem havido muitas palavras que descrevem as características das gerações que vivem na sociedade moderna. E nós somos a última geração. Você sabe o que isso significa? Não, a característica da última geração é que não há mais nada para ser passado para frente. Com um olhar distante, Kim Asul acariciou o tubo transparente que cercava o míssil. Esse míssil é uma tecnologia do futuro. Comprei na vitrine. Graças a isso, usei todas as moedas que coletei meticulosamente. Parece que a mensagem de alerta que veio a mim ontem à noite foi devido à compra deste míssil por Kim Asul. Vocês estão familiarizados com a existência de um supermonstro que chamamos de colônia? Sim. Eu sei sobre isso. Os outros soldados também assentiram. É também conhecido como a Mãe Besta. Não se sabe quantos desses monstros existem, mas pelo menos todos os monstros em nossa península do Alcorão foram produzidos pela colônia nas planícies do norte. Não é sexy. Eu não sei sobre isso. Bem, em primeiro lugar, eu não sabia muito sobre este mundo. Essa chuva chata e sem graça lá fora são na verdade sementes espalhadas pela colônia. Não tem efeito sobre os humanos, mas quando um não-humano entra em contato, geralmente começa a evoluir dezenas ou milhares de vezes mais rápido que o normal. Seja um inseto, animal, fera, um chão de terra, uma parede de concreto, uma lata metálica, qualquer coisa pode se transformar em um monstro. Não importa o quão sexy nós matemos um monstro, nunca terminaria a menos que parássemos a chuva. Ele disse. Então, iremos para a planície do norte e matar a colônia para parar essa chuva e recuperar nossa terra. Estabelecer uma base, ser pioneiro em nossa terra devastada, criar uma fazenda para garantir a prosperidade e, finalmente, construir um novo país. É por isso que decidi pegar emprestado a tecnologia do futuro. Ele disse enquanto acariciava o tubo de vidro. É um míssil que contém todos os meus sonhos. Vocês todos não acham que parece muito sexy? Suspirei. Foi realmente irônico. Kim Asul usou suas habilidades para ajudar as pessoas em um mundo destruído e tornar o mundo ainda um pouco melhor. No entanto, quanto mais ele usa suas habilidades, mais rápido a destruição deste mundo se aproxima. Quando comprei este míssil na loja, perdi um fato importante. Kim Asul sorriu amargamente. Este míssil de destruição de zona é uma tecnologia do futuro. Claro, também precisaremos de um lançador de mísseis do futuro. Então, não podemos usá-lo agora. Pode me ajudar? Se você coletar um pouco de moedas, só um pouco mais, podemos finalmente dar mais um passo em direção ao nosso sonho. Seremos capazes de disparar isso aqui para nos livrar da colônia, tomar a terra e colocar nossa bandeira de maneira sexy nela. Com as palavras sinceras de Kim Asul, todos os soldados assentiram enquanto cerravam os dentes. Droga, por favor, não peça algo assim. Não há necessidade de fazer isso, porque desde o início decidimos te seguir até morrer, seja 1 milhão ou 10 milhões de monstros e moedas. Eu vou ganhar, nada não pode ser feito pela nossa terra. Nosso futuro. Com esta vida eu vou te ajudar a comprar aquele lançador de mísseis de destruição de zona ou qualquer outra coisa. Os olhos dos soldados ficam vermelhos. O espírito deles saiu do teto quando o fato de que podem sonhar com o futuro fervilhava. Estavam orgulhosos e agradecidos que o líder que acreditavam e seguiam estava fazendo tudo o que podia por eles e pelo mundo. No entanto, aos meus olhos, não importa o que Kim Asul faça, desde que continue usando a vitrine da loja, a probabilidade deste mundo seria continuamente consumida. Se usa sua vitrine mais do que isso e compra tecnologia futura ainda mais cara, este mundo será completamente destruído. Seldon. Disse a interface: este mundo se tornará um lugar onde nenhuma vida poderia viver e nascer. Ele deve parar de usar a vitrine. Mesmo que seja para o renascimento da humanidade. Isso é tudo para amanhã.
Vamos descansar por hoje. Então Kim Yasuo liderou suas tropas, e eu também o segui. Seldão. Eu sei. Eu vou matá-lo. Não é simplesmente uma questão de o protagonista ser bom ou ruim. Em primeiro lugar, não me tornei um caçador de protagonistas simplesmente porque o protagonista estava prejudicando o mundo. Eu fiz isso porque eu queria viver. Depois disso, quero me tornar mais forte e realizar meus sonhos. É por esse motivo que os mato. Eu não sou nada além de um lixo egoísta. Não sou diferente dos protagonistas. Seja meu alvo bom ou ruim, minha única missão era matá-los. Mas, de repente, hesitei em matá-lo só porque senti que meu alvo era uma boa pessoa. Era claramente um pensamento ofensivo para todas as vidas que eu havia ceifado, bem como para minhas próprias convicções. Eu sou um lixo egoísta. No entanto, mesmo assim, não era o caso de minha humanidade estar completamente ausente. Apenas tentei sobreviver. Para viver minha própria vida. Sim, muito pouca humanidade permanece dentro de mim. Se alguém estivesse morrendo bem na minha frente, eu tentaria salvá-lo. Se uma mãe segurasse uma criança faminta na minha frente, eu poderia dar a ele um pedaço de pão. Mate-o. Eu vou matá-lo. Eu vou matá-lo. Estou aqui há muito tempo. Eu havia me familiarizado com a atmosfera deste mundo. Neste mundo pós-apocalíptico, vi muitos daqueles que desistiram de ser humanos e gradualmente mergulharam na loucura pela sobrevivência, por uma pequena esperança que guardavam no coração. É por isso, pelo menos, eu não me afastaria do sonho de Kim Yasuo de restabelecer a civilização humana neste mundo destruído. De Protagonistas capítulo 137. Era uma noite em que a chuva caía forte e os trovões caíam continuamente. Acomodei-me em cima de um prédio que estava abandonado desde a destruição há 10 anos. Com uma camuflagem cobrindo meu corpo, espiei com a luneta 9x do Winchester. Pelo padrão deste mundo, o Winchester 777 é uma arma do futuro. Era capaz de calcular automaticamente a direção do vento, velocidade, rotação planetária, bem como o ajuste do ponto zero de acordo com a distância. Isso também significa que o atirador não precisava mais fazer manipulações detalhadas enquanto operava. Local C7, pronto para disparar. Já? Ei, você é muito rápido. Ainda nem cheguei. Lee Seong-soo, apresse-se. Você é o Senhor de ou Seudão, como pode ser mais lento que ele? Espere um minuto, capitão. Eu disse que era porque ele é muito rápido. A pessoa chamada Lee Seong-soo no rádio era um homem que assumiu o papel de atirador neste mundo. Condizente com o conceito de armas de fogo e um mundo destruído, suas habilidades de tiro eram excelentes. Atrevo-me a dizer que seu talento estava pelo menos no nível S. Além disso, usando sua habilidade especial empatia emocional, para determinar o próximo movimento de seu alvo, ele foi capaz de mostrar um tiro preditivo altamente preciso. Ele é muito melhor do que eu. Felizmente, fui capaz de atuar em um nível semelhante graças à ajuda do equipamento de ciência do éter de meados do século XXI, bem como meu corpo de rank S. Você está pronto? Sim. Então vamos começar. Faz um mês desde que me juntei ao grupo de Kim Yasuo. Eu andei caçando monstros junto com ele e seu grupo para ganhar moedas pelo bem do futuro da humanidade. Fogo à vontade. Ao ouvir a ordem de Kim Yasuo, puxei o gatilho. Segundos depois, um buraco foi perfurado na testa de um monstro gigante que estava se movendo de um prédio para outro. Brum! Explosão vinda do disparo que estava alojada dentro da testa do monstro. No entanto, não foi apenas uma vez. Explosão após explosão explodiu dentro da cabeça do monstro graças à munição disparada por Lee Seong-soo à distância que também foi encantada por magia, e o efeito foi ótimo. Bom, ataque agora. Na maioria dos ecossistemas, a fraqueza de um monstro sempre era sua cabeça ou coração. Mas em raras ocasiões, havia aqueles que se desviavam da norma. Esses ainda podiam se mover mesmo quando esses órgãos fossem cortados. Mas não há necessidade de pânico. Significa apenas que sua fraqueza estava em outro lugar. Os caçadores só precisavam encontrá-la calmamente e lançar outro ataque. Nas proximidades, pude ver membros das forças especiais se movendo enquanto disparavam chamas ou soltavam raios. Alguém amarrou o corpo do monstro com uma corda de raio, enquanto outros atingiram seu peito com armas de fogo e canhões. Mesmo que fosse um que não tivesse éter cobrindo sua pele, uma criatura de rank S ainda é de rank S e eles são incrivelmente fortes e difíceis de vencer.
Somente após barragens de ataques conjuntos, o monstro começou a recuar. Kung, Kong. Uma vez que os soldados viram isso, seus ataques se intensificaram ainda mais em excitação. Araceli. Acerte aquele bastardo. Segundos depois, uma luz brilhou de cima e perfurou o crânio do monstro. Embora não tenha morrido imediatamente, pois sua fraqueza não era sua cabeça, a criatura cuja cabeça havia queimado e derretido completamente não conseguiu mais fazer um julgamento adequado. No entanto, continuou lutando enquanto bloqueava todos os ataques vindos da frente sem recuar. Eu franzi minhas sobrancelhas para o espetáculo. Algo parece estranho. Apertei a Winchester com mais força pouco antes do gigante cair no chão. Kung. Yahoo! Nós finalmente o matamos, aquele maldito monstro. Nós vasculhamos a cidade inteira só para matá-lo. Quando o monstro caiu, os soldados aplaudiram. Era compreensível. Em primeiro lugar, levamos quase 3 dias para nos preparar para a emboscada e atrair um daqueles de rank S, mas eu ainda sentia que algo estava fora do lugar. Por favor, espere. Acho que ainda não acabou. O que você está dizendo? Este é o território dele, então não há outros monstros aqui. Você pode ficar tranquilo agora. Não, não é isso. A ação que tomou no último minuto. Acho que estava tentando proteger alguma coisa. E, na maioria dos casos, há apenas um motivo que garante tal ação. Parece haver um filhote por perto. Naquele momento, um grito sangrento ecoou à distância. Era a voz do atirador, Lee Seong-soo. Lee Seong-soo. Qual é o problema? Responda. Lee Seong-soo. A voz urgente de seu líder soou no rádio, mas não houve resposta exceto por seu grito interminável. Então Ah-soo correu apressadamente para onde o homem estava com uma velocidade sobre-humana. Quando os soldados chegaram onde Kim Seong-soo estava, eles não puderam deixar de parecer terríveis com a imagem que viram. Era inevitável porque havia um corpo de um monstro de 3 metros, presumivelmente a descendência do monstro que lutamos antes, assim como Lee Seong-soo, cujo corpo foi cortado ao meio sob sua coxa. Kim Ah-soo estava segurando o corpo de seu aliado com uma expressão sombria. Lee Seong-soo abriu os olhos e tentou segurar seu amigo com a mão esquerda, mas logo percebeu que seu braço esquerdo havia desaparecido. Ei, Lee Seong-soo. Acorde, Lee Seong-soo. Eu estou. Keokik. Outros soldados estavam ocupados colocando kits de tratamento de emergência no chão e injetando algumas doses de morfina no corpo nele, mas parecia ser tarde demais. Capitão. Já não há esperança para mim. Estou sangrando muito. Droga. Você não pode. Você não pode morrer assim. Kim Ah-soo olhou com olhos vermelhos como se estivesse obcecado. Enquanto isso, os olhos de Lee Seong-soo já estavam perdendo o foco. Não sobrava muito tempo para ele. Capitão. Este é um sacrifício nobre. Através do sacrifício deste Lee Seong-soo, você seguirá em frente. Cale-se. Não haverá mais sacrifício. Eu nunca mais vou perder ninguém. Eu nunca vou deixar vocês serem sacrificados pelos meus objetivos. De repente, Kim Ah-soo acenou com as mãos no ar. Então, algo dourado, brilhante e translúcido apareceu. Os soldados engasgaram ao presenciar a cena. Capitão. Não me diga que você está pensando em comprar um agente de nano-recuperação. Por favor, não. Todas as moedas que coletou até agora serão gastas se fizer isso. Então está dizendo que a vida de Lee Seong-soo é menos importante do que as moedas? Não, mas não deveríamos coletar moedas para realizar nosso sonho. Moedas foram feitas pelo nosso sacrifício. É seu, mas também é nosso. Então a mão de Kim Ah-soo parou por um momento, antes de dizer em um rosnado baixo. Todo mundo, peço desculpas. Mas, agora, farei meu julgamento como capitão. Essas moedas, que todos coletamos juntos, serão usadas para salvar a vida de Lee Seong-soo. Depois disso, sem hesitar, Kim Ah-soo comprou um agente de nano-recuperação e o injetou no corpo do homem. Para minha surpresa, os membros perdidos de Lee Seong-soo começaram a se regenerar lentamente. Com aquela visão incrível, compartilhei a sensação de espanto com o resto dos soldados que abriram a boca surpresos. Kof, Lee Seong-soo. Você está bem? Senhor, Tenente Lee Seong-soo relatando senhor. Quando finalmente abriu os olhos, Kim Ah-soo tentou segurá-lo apressadamente.
No entanto, com o braço esquerdo, ele empurrou seu salvador para longe. Capitão, o senhor é pesado. Então, por favor, afaste-se um pouco. Enquanto isso, seu olhar foi direcionado para a mão de Kim Ah-sool. Lee Seong-sool percebeu que as moedas que haviam reunido até agora haviam sido usadas para comprar um agente de nano-recuperação para salvar sua vida do limite da morte. Seong-sool de repente derramou lágrimas quando pensou sobre isso. Droga! Me desculpe, capitão. Desculpe. Desculpe. Muito obrigado. Realmente, muito. Muito obrigado. Ele continuou chorando por um tempo, e nós não dissemos nada e o deixamos em paz. E olhei para o céu. O limite de probabilidade foi cedido. O episódio "O mundo pode ser destruído uma segunda vez" começa. Naquela noite. Assim como todos os dias, a chuva está caindo. No entanto, junto com a chuva, uma horda de demônios apareceu acima da fortaleza da Jai Company. Não eram demônios reais de forma alguma, eram apenas monstros voadores. No entanto, sua visão esmagadora os fazia parecer demônios. É um ataque aéreo. Rápido. Todas as instalações industriais serão convertidas em sistemas defensivos. Anunciando a lei marcial de emergência, para todos os moradores, por favor, evacuem para o abrigo subterrâneo. As sirenes tocaram e os soldados da fortaleza se moveram rapidamente em uníssono. É um pouco demais, não é? Quem acreditaria que todas as nuvens escuras que cobrem o céu são monstros? Obviamente, a fortaleza tem um sistema de defesa contra monstros voadores. No entanto, não tem o suficiente para lidar contra essa quantidade enorme. Eu não posso acreditar. Kim Ah-sool olhou para o céu com os olhos arregalados. Deus está realmente tentando abandonar o mundo. Caso contrário, não há como Deus conceder tal desespero aos humanos. Mísseis interceptores. Lançar. Hoje. Numerosas explosões explodiram no céu, fazendo com que centenas ou milhares de corpos caíssem no chão. Mas em menos de um segundo, um novo grupo de monstros preencheu a vaga deixada por seus companheiros mortos. Foi realmente uma onda interminável. Eles estavam claramente alvejando a fortaleza por causa de sua densa população em comparação com outras áreas. Acabou. Kim Ah-sool disse para si mesmo. Não podemos vencer. Ele estava ciente de que aqueles monstros não eram algo que ele pudesse lutar com o nível atual de soldados e armas que eles possuíam. Se for assim. Diante de seus olhos, uma janela dourada translúcida apareceu. Era o Carruagem Dourada. Uma habilidade de despertar que permite ao seu usuário comprar toda a herança da civilização do passado, presente e futuro. De agora em diante, No momento em que ele tentou comprar algo na vitrine, alguém agarrou a mão de Kim Ah-sool e o parou. Não faça isso. O que você está fazendo? Esse alguém não era outra senão Araceli. Seu cabelo estava completamente encharcado e grudado em seus ombros e pescoço enquanto corria sem usar capa de chuva. Por favor, não use mais a vitrine. Se você usá-la, apenas acelerará a destruição. Que tipo de bobagem está falando? Vá embora. Estou muito ocupado para ouvir suas bobagens. Você não está sexy hoje, Tenente Araceli. Ah, não. Araceli usou sua magia para parar Kim Ah-sool, mas ela estava um pouco atrasada, pois ele precisava apenas de um simples gesto de mão para comprar coisas na vitrine de sua loja. Uac! Instantâneo. De repente, um canhão com uma forma elegante foi convocado na parede externa da fortaleza. Era um canhão acelerador de partículas. Uma amálgama de ciência e tecnologia do futuro. Atirem. Quando Kim Ah-sool deu sua ordem, os soldados aprenderam instintivamente como usar a arma de um futuro distante como se estivessem possuídos. Então manipularam o acelerador de partículas. 5 flashes brancos puros dividem o céu, transformando qualquer coisa em seu caminho em nada. Bom. Funciona. Ótimo. Capitão. O que é aquilo? No entanto, a alegria não durou muito. As nuvens escuras de repente começaram a se mover. Kim Ah-sool estava ciente do fato de que todas aquelas nuvens escuras eram sementes de monstros criados pelo ser chamado Colônia. Qualquer coisa atingida pelas sementes que caíssem do céu, fossem coisas vivas ou não vivas, evoluiriam mais rápido que o normal. Os humanos eram a única exceção a isso. Capitão. As nuvens escuras abriram os olhos.
Não era de forma alguma uma metáfora. Olhos vermelhos começaram a aparecer das nuvens escuras que enchiam o céu noturno. Kim Yasuo olhou para o céu com olhos trêmulos. Então, ao se lembrar de algo, olhou para o chão mais uma vez. Seu olhar foi direcionado para Araceli, que estava sentada no chão enquanto olhava para as nuvens escuras com olhos sombrios. Ele agarrou o ombro de Araceli e perguntou: Você sabia que a situação acabaria assim? Kim Yasuo engoliu em seco. Por muito tempo, ele sentiu algo estranho. Sempre que comprava algo na vitrine, a situação que o obrigava a usar seu item recém-adquirido sempre acontecia logo depois. Quando comprou um lança-chamas futurista, um monstro que só poderia ser derrotado pelo fogo aparecia no dia seguinte. E quando comprou um cortador hidráulico futurista, um monstro que deveria ser derrubado por um cortador hidráulico apareceu no dia seguinte. Era como se a vitrine e a aparência de um monstro estivessem conectadas. No entanto, ele não estava ciente de que era tudo fruto da probabilidade. Um fluxo do mundo que os protagonistas tinham que seguir. Mesmo quando não sabia se a mesma coisa continua se repetindo até o fim do mundo, ele naturalmente não perceberia que algo está estranho. Por favor, diga. Por favor. O que está acontecendo no mundo? Kim Yasuo sabia que era estúpido se apegar a Araceli, que estava com ele há apenas um mês. Mas, por alguma razão, acreditava que ela parecia saber de alguma coisa. Toda vez que você usa essa sua habilidade de vitrine, você está drenando a própria essência deste mundo. O quê? Araceli levantou a cabeça e confrontou diretamente o olhar de Kim Yasuo com seus olhos azuis claros. Ouvi dizer que no dia da destruição, todos os militares deste mundo também desapareceram. A questão é, para onde foram? Porque o exército desapareceu e ao mesmo tempo a vitrine se manifestou. Já pensou sobre as razões pelas quais ela foi dada a você em primeiro lugar? Isso é, na verdade. Araceli levantou-se. Não. Nós viemos aqui para te matar porque se continuar drenando a fonte deste mundo, o fim logo se manifestará. Assim como o que está acontecendo agora. Do que você está falando? O mundo já tinha chegado ao fim, você está errado. O mundo ainda não acabou. A civilização realmente pereceu. No entanto, a humanidade ainda não foi extinta. A humanidade acabará por se erguer e algum dia recuperará sua civilização. Em outras palavras, ainda há uma chance de reviver um mundo que foi destruído. Araceli parou para respirar antes de continuar. O verdadeiro significado de fim é, literalmente, quando não há mais nada. Monstros, humanos e o próprio mundo. Ela disse com uma voz fria. Tudo desaparece. Kim Yasuo caiu de joelhos. Ele olhou para Araceli, que estava olhando fixamente para o céu. Então o que devo fazer? Se eu não usar a vitrine de agora em diante, já é tarde demais. Eu realmente sinto muito. Apenas por estar vivo, você continuamente corrói a essência do mundo. Kim Yasuo se sentiu amargo. Ele não podia acreditar. Em primeiro lugar, como poderia acreditar que o mundo só poderia viver se ele morresse? Até agora, vivia com apenas uma convicção: salvar o mundo. Você provavelmente sobreviverá até o fim. O mundo rejeitará sua morte até que todos os seus entes queridos morram e se transformem em pó. Sobreviver até o fim era o desejo de todos em um mundo destruído. No entanto, para Kim Yasuo, que queria salvar a todos, não passava de uma maldição cruel. Não importa se suas palavras forem verdadeiras ou não. Ele ainda não acreditava totalmente. Ninguém podia simplesmente aceitar só porque tinha ouvido algo assim. Mas, foi exatamente como você disse. Quanto mais eu uso a vitrine, mais terrivelmente o mundo muda. Eu passei por isso o tempo todo, e ficou assim, então tenho certeza. Ele percebeu que não podia mais usar a vitrine. No momento em que traz algo novo, tem certeza de que outro demônio aparecerá. Se sim, neste momento em que até o céu era hostil à humanidade. A opção mais sexy que Kim Yasuo poderia escolher para salvar seus entes queridos. Parece que só há um caminho. De Protagonistas capítulo 138. Caçadores experientes observam seu alvo por pelo menos uma semana antes de caçá-lo. E um assassino habilidoso observa seu alvo por quase um mês antes de entrar em ação. E entre essas duas categorias, Yao Seldon foi o último, um caçador habilidoso e um assassino. Depois de passar um mês observando Kim Yasuo, elaborou um plano para alcançar uma vitória completa. Havia muitos métodos que poderia empregar para caçá-lo.
Poderia facilmente tirar vantagem da mente justa de Qin Asou. Poderia caçá-lo criando caos na fortaleza, destruindo a instalação. Ou ele poderia deliberadamente cair na armadilha de um monstro e deixar o grupo ser aniquilado enquanto o caçava do lado de fora. Youou Seldon tinha certeza de que a maioria dos métodos tinha uma taxa de sucesso próxima de 100%, a menos que a variável chamada vitrine entrasse em jogo. No entanto, no final, ele não realizou sua caçada. Estava ciente de que a existência de Qin Asou era prejudicial a este mundo. Apenas por estar vivo, os monstros continuarão nascendo, e toda vez que usar a vitrine, a destruição se acelerará. Era uma história triste, mas Youou Seldon não se incomodava com isso. O fato mais importante para ele era a convicção que Qin Asou tinha. Em primeiro lugar, ele era um caçador com muitos anos de experiência. Ao longo dos numerosos campos de batalha, viu inúmeras mortes. Também havia perdido seus entes queridos porque não podia protegê-los. Portanto, Seldon poderia simpatizar com os sentimentos de Qin Asou de querer proteger seus entes queridos, mesmo que ele seja fraco. Em primeiro lugar, há apenas uma razão pela qual queria se tornar mais forte. Elgat. Era para voltar àquele lugar maldito mais uma vez e encontrar a pessoa que uma vez o havia perdido por causa de sua fraqueza. Ao contrário do passado, agora era forte e vai se tornar mais forte. Então, talvez, apenas talvez, pudesse salvá-la. Foi por isso que não se recusou a fazer coisas tão vis. Ele matou, matou e matou, independentemente de a pessoa ser boa ou má. Mas, quando veio a este mundo e viu um homem com a mesma convicção que ele, alguém que estava tentando proteger a todos, então não conseguiu colocar um buraco em sua cabeça. Eu vou matá-lo. Eu serei o único a cumprir sua convicção. Eu vou matá-lo com certeza. Mesmo que a interface não tenha respondido às suas palavras, Youou Seldon repetiu continuamente essas palavras. Para outras pessoas, parecia que ele estava tentando memorizar algum tipo de feitiço. Espere um minuto. Talvez, se o objetivo do protagonista desaparecer, as coisas possam ser resolvidas de uma maneira melhor. Isso é impossível. A interface tentou dizer isso, antes de parar. Ela tinha a sensação de que o que quer que ela dissesse, Youou Seldon não estaria prestando atenção em suas palavras. Eu posso ver isso. No dia em que Qin Asou comprou um agente de nano-recuperação para salvar Lei Seong-soo, Youou Seldon abandonou o grupo e foi direto para as planícies do norte. Brum. Brum. O chão tremeu quando o monstro com cabeça de polvo virou a cabeça. Era maior que os 63 Building que foi atacado e destruído por um monstro no passado. N/T, 63 Building é um verdadeiro arranha-céu que existe na Coreia. Aquele monstro polvo de olhos azuis não era outro senão Colônia. Ele finalmente chegou às planícies do norte para caçar a chamada mãe de todos os monstros que existia na península do Alcorão. As chances de falhar eram altas. Em primeiro lugar, estava ciente de que não havia como caçar algo que só poderia ser caçado pelo protagonista com a ajuda da correção do protagonista. Ele não era um e nem tinha o poder da probabilidade para apoiá-lo. No entanto, ainda veio a este lugar. Se não fizesse isso, sentia que não seria capaz de manter sua sanidade. Youou Seldon mordeu os lábios. Ele se enojou com seu próprio raciocínio. Depois que se tornou um caçador de protagonistas, sempre matou todos os seus alvos sem hesitação. Mas agora, não podia deixar de hesitar quando viu alguém que o lembrava de si mesmo. Foi por isso que planejou caçar a Colônia. Então, mesmo que seu alvo morra, ele pode morrer confortavelmente. Ou, ele esperava que pudesse encontrar algum outro método para completar com sucesso essa caçada uma vez que apagasse o objetivo final do protagonista. Caçando alvos mais difíceis para sua própria paz de espírito. Youou Seldon riu ironicamente, já que era uma ideia muito estúpida e louca. Naquele momento, Taylor Nini veio à sua mente. Ele sentiu como se pudesse ouvi-la xingando vividamente. Você é realmente louco. Eu me apaixonei por um bastardo lunático. Também se sentiu culpado em relação a Araceli. Ele não disse nada a ela antes de partir para este lugar. Também queria levá-la para a terra. A criança havia percorrido um caminho muito doloroso e difícil, então sentiu a responsabilidade de fazê-la feliz. Então, o rosto de Seo Jung-yeon passou por sua mente. Seu sorriso caloroso apareceu vividamente na frente de seus olhos. Ela é uma mulher que planejou passar o resto de sua vida vivendo para ele.
Eu definitivamente voltarei. Ele prometeu a Seol Jung-yeon, mas que tipo de expressão ela fará quando souber que está fazendo uma coisa não tão estúpida? Vai ficar com raiva? Ou vai elogiá-lo por fazer bem? Ele não sabia. O que você está fazendo é absurdo, Yoo Seldon, disse a interface. Eu sei. E daí? Acha que vou morrer? Eu voltei vivo do Elgat antes. Seldon carregou sua Winchester e o colocou nas costas. Então puxou a estrela da manhã perdida de seu inventário e empunhou. Encharcado pela água da chuva, a inscrição vermelha em seu corpo brilhava mais forte do que nunca. O vaso de flores também ficou em silêncio hoje. No entanto, através do sentimento de magia que estava se contorcendo ativamente em seu coração, ele sabia que mesmo aquela criança estava se preparando sinceramente. Cool. A luta começou sem o conhecimento de ninguém. Através da chuva, tentáculos, cada um tão grande quanto os pilares de um edifício, subiram alto no céu. Poderia penetrar no corpo de Yoo Seldon se ficasse no chão. No entanto, ele já estava voando. Momentos depois, outro tentáculo chicoteou em direção a ele como se tentasse arrebatar seu corpo. Então, Seldon ativou sua habilidade de botas, passos de vento, e atirou em direção ao chão. Graças à temporada brilhante e passos leves consertados, ele foi capaz de exercer todo o seu poder. Com efeito de magia e itens no topo de sua habilidade física de Rank S, foi capaz de exibir o poder de uma habilidade física de um super-humano de Rank S+. Se a partida fosse boa, poderia demonstrar a força da classificação SS. Esse era exatamente o caso agora. Devido à condição ventosa, o efeito da técnica celestial do deus do vento Dharma foi reforçado. Portanto, ele poderia se mover rapidamente e acertar o monstro gigante, evitando seu ataque poderoso e pesado. Quando Yoo Seldon pousou em um dos tentáculos, de repente explodiu. Ele ficou surpreso com a cena porque não fez nada além de tocá-lo. Mas então, percebeu que o vaso de flores foi quem causou isso. Bom, isso é suficiente. Seldon se moveu em direção ao maior tentáculo que paira acima de sua cabeça. Ele assumiu que era a causa da nuvem de chuva. Então, seu negócio aqui estaria terminado assim que o removesse. Enquanto tentava se aproximar, vários tentáculos correram em sua direção. No entanto, Seldon habilmente evitou tudo e rapidamente se agarrou ao rosto de Colônia. Ele então balançou sua espada e deixou uma longa cicatriz de 5 metros em seu rosto. Coô! Irritado com a ação de Yoo Seldon, o monstro com cabeça de polvo puxou outro tentáculo do chão e tentou acertá-lo, mas o homem já havia se movido para a área da bochecha direita e atingiu sua espada antes de correr em direção à testa com a lâmina ainda enterrada profundamente em sua carne. O tentáculo chicoteou para onde Yoo Seldon correu. No entanto, apenas alguns segundos antes de atingir seu alvo, Seldon rapidamente puxou sua espada e se moveu para as costas do monstro com cabeça de polvo, antes de balançá-la mais uma vez. Como um vendaval, ele atingiu o nariz da criatura, queixo esquerdo, testa, cabeça, pescoço e ombros enquanto voava evitando a perseguição do tentáculo. Implacavelmente cortou qualquer coisa em seu caminho, assim como uma tempestade furiosa. Mas de repente, uma onda de choque estourou e empurrou o corpo de Yoo Seldon para longe. Ele caiu e rolou no chão. Cof. Yoo Seldon achou difícil respirar. Ele podia sentir o sangue fluindo de seus ouvidos. Só foi atacado uma vez até agora, mas sua armadura já foi cortada pela metade. Ele se levantou e cambaleou antes de tentar correr, porém, perdeu o centro de gravidade e caiu. Swish! Naquele momento, um tentáculo voou em sua direção. Acertou-o no peito e explodiu. Yoo Seldon saltou no chão por quase 30 metros antes de parar. Caramba! Yoo Seldon se levantou mais uma vez, então pegou uma poção do inventário e injetou em seu braço. Seu sangramento parou rapidamente. Ele também se sentiu energizado. Ao contrário das poções do gênero fantasia, as poções feitas na Terra moderna contêm uma quantidade muito pequena de narcóticos, portanto, não podem ser usadas com frequência. Ele colocou força em seus pés e saltou em direção ao Colônia mais uma vez. Do lado oposto, podia ver muitos tentáculos voando em sua direção. Yoo Seldon se moveu ao redor pisando nos tentáculos, balançando sua espada e evitando-os. Toda vez que seus pés tocam um tentáculo, ele explode, é queimado por um raio ou congela. Depois de rasgar vários,
Seldon puxou a Winchester com a mão esquerda e pousou no focinho da colônia. Papong! Uma bomba de energia explodiu, criando uma tempestade mágica de lâminas afiadas dentro da boca da colônia. Cortando, explodindo, rasgando e quebrando. Seldon usou todos os métodos disponíveis para danificar seu inimigo. Sua espada continha inúmeras esgrima de outros mundos. No entanto, de todos esses estilos, algo rosa que se assemelhava a uma flor de lótus estava brilhando mais do que qualquer outra coisa. Uma esgrima que se assemelhava a Seo Jung-yeon, um método de respiração obtido por Ah Sun-yeong, um método de circulação criado por Araceli, uma habilidade de caça violenta e agressiva inspirada por Taylor Nin e uma magia estratégica, mas inesperada, utilizada como Ekaterina. Mesmo lutando sozinho, Seldon sentiu que várias pessoas o estavam ajudando. Enquanto exalava, puxou o gatilho da Winchester antes de recarregá-la e colocá-la nas costas. Então atingiu o globo ocular do monstro com sua espada. Brum! Os globos oculares estouraram. Parece que sua espada contém mana, e o vaso de plantas foi quem controlou a mana. Depois disso, suas pernas finalmente desistiram. No entanto, em meio à exaustão, um sorriso floresceu no rosto de Seldon. Era porque ele podia ver Colônia cair para trás enquanto perdia seus globos oculares. Ah! Mesmo rindo, Seldon sabia que sua condição era uma bagunça completa. Seu ombro havia sido deslocado e sangue estava jorrando de sua cabeça. Além disso, sua visão fica cada vez mais escura. No entanto, realmente não se importou porque havia matado com sucesso o monstro. Agora, poderia sonhar com um final melhor para essa caça ao protagonista. Talvez, se tivesse muita sorte, pudesse colher o próprio poder do protagonista de quem assou sem matá-lo, assim como fez com Ekaterina. No entanto, rumblei. O chão tremeu e algo levantou a cabeça. Ah! Sim. Até agora, o inimigo com o qual estava lidando era a colônia. No entanto, era apenas uma pequena parte dele. Que loucura! O verdadeiro corpo de colônia era enorme e avassalador. Seu tamanho anterior, que ele pensava ser do tamanho do 63 Building, era minúsculo comparado ao seu tamanho real. Todo o céu estava obscurecido por seu corpo. Por um momento, Seldon pensou que a chuva havia parado por causa disso. Ele revirou os olhos azuis e olhou para o homem. Naquele momento, Seldon percebeu. Ele nunca poderia enfrentar isso sozinho, porque era, no mínimo, um monstro de classificação SSS. Era realmente um digno de ser chamado de final boss do protagonista deste mundo. Ah, porra! Seldon cerrou os dentes. Não importa quão grande seja o oponente ou quão poderoso seja. Ele havia esquecido há muito tempo o medo da morte. Isso não significava que estava planejando morrer aqui. Havia muitas pessoas que estavam esperando por seu retorno. Sua intuição lhe disse isso. Ainda não é minha hora de morrer. E assim, empunhou sua espada mais uma vez. Seu corpo inteiro estava gritando em protesto enquanto tentava se levantar. Uau! Naquele momento, de longe, algo voou em sua direção com um barulho que parecia rasgar o céu. Seldon sabia o que era. Ele não sabia o modelo exato, mas é algo que via com frequência nos tempos modernos. Caças a jato. O momento em que pensou sobre isso, alguém pulou de um dos jatos. Era uma ação impossível para muitos seres humanos. Mas neste mundo, há uma pessoa que é capaz de fazê-lo. Era o protagonista, Kim Yasuo. Brum! Kim Yasuo caiu de joelhos na frente de Seldon e levantou a cabeça. Então sorriu revelando seus dentes brancos puros. Tenente, obrigado por seu trabalho duro. Eu estava ficando preocupado em como tirar cadáveres daqui, mas seu trabalho duro tornou as coisas mais fáceis. Não haverá uma única vítima. A chuva caiu. Colônia ficou furioso. Ele varreu o céu com seus tentáculos, afastando dezenas de caças. Então, pare agora. Por favor, volte e descanse. De agora em diante, serei eu quem irei resolver isso. O quê? No momento em que Seldon tentou expressar tais dúvidas, alguém o agarrou pelo ombro e pelas costas. Quando virou a cabeça, pôde ver um avião de transporte e soldados que vinham em sua direção. Então, o homem que o agarrou pelo ombro, Lee Seong-soo, disse com uma expressão rígida desprovida de seu habitual sorriso agradável: vamos voltar. É o comando do capitão. Espere, eu não posso, tenente Seldon. Não sei quem você realmente é,
Mas eu sei que é mais forte do que eu pensava. Sei que você pode vencer a todos nós e fazer o que quiser, se quiser. Ele estava abaixando a cabeça. Sua cabeça estava coberta por uma boina, então seus olhos não podiam ser vistos, mas por alguma razão, a chuva escorria de seus olhos. Era uma chuva quente que não podia ser detida. Por favor. É o comunicado do capitão. Não, é o último pedido dele. Você pode, por favor, prestar atenção? E o Seldon cerrou os dentes e assentiu. Em seguida, ele foi prontamente transportado para a aeronave de transporte. No momento em que embarcou na aeronave, conseguiu ver algo que Kim Asu estava carregando nas costas. Isso é, um míssil de destruição de zona. Só então percebeu algo. No entanto, era tarde demais. Enquanto tentava mover seu corpo, alguém de repente agarrou seus braços. Era Araceli. Professor, por favor. Araceli estava olhando com olhos suplicantes. Então, ela o abraçou com força com as duas mãos, preocupada que ele pudesse fugir novamente para algum lugar. Se o Seldon realmente tentasse fugir, a força de uma adolescente não seria capaz de detê-lo. No entanto, ele nunca resistiu a Araceli. No final, não teve escolha a não ser olhar para Kim Ah-soo, que estava sozinho no chão, com os olhos vazios. O protagonista estava olhando diretamente para o monstro, então Seldon não podia ver sua expressão. Todos vocês. A voz de Kim Ah-soo ressoou por toda parte. Era alto o suficiente para ser ouvido por todos os soldados em várias aeronaves no céu. Sabem por que os personagens principais dos filmes nunca olham para trás no último minuto? E quando a aeronave de transporte e vários caças se afastaram o suficiente dele, Kim Ah-soo levantou o polegar para o céu. Suas pequenas costas estavam retas contra o monstro maligno na frente dele. Foi uma cena que ninguém aqui poderia esquecer. Ficou gravado para sempre em suas memórias. É porque não é sexy. Wong. Então, um brilho branco puro cobriu o mundo. A chuva que sempre cobriu o mundo sem um único dia de descanso, finalmente parou. E uma luz ofuscante, quase esquecida, penetrou pelas frestas das nuvens. Foi a primeira luz do sol a iluminar o mundo destruído. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.